aí pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa aula de português, certo? Então nós temos aqui trabalhando com ortografia. Hoje a gente vai estudar palavras com ESA, com S e ESA com Z. Quando é que a gente escreve ESA com S e ESA com Z? E que palavras a gente pode estar colocando esses dois sufixos? Mas antes disso a gente vai ler o texto que o livro trouxe para nós. Então vamos lá. Olha só o que diz aqui. Uma pulga monarquista queria porque queria se nutrir do sangue azul e suspirosa dizia: que pena que seja tão raro aqui no hemisfério sul. Meu reino pela nobreza, um príncipe, um rei ou princesa, um duquinho que seja, ó Inglaterra, ó Suécia, reinados do sonho meu, e ia sugar melancólica um sanguezinho plebeu. Então olha só, aqui nesse texto vem falando aqui sobre a pulga que queria sugar aqui o sangue real, né? Um sangue de alguém de uma família nobre, né? Mas aí não conseguiu nada, o jeito foi sugar o sangue plebeu. Mas olha só, aqui a gente quer destacar algumas palavras, tipo princesa, que termina com o sufixo esa, com S, tá bom? E nobreza, olha só, que termina com o sufixo esa também, só que com Z. Então como é que a gente vai fazer essa distinção, essa diferença? Quando é que eu escrevo esa com S e esa com Z? Vamos lá então. Olha só o que o livro aqui nos diz, ó. Usamos o sufixo esa com S para formar o feminino de adjetivos pátrios. Então, quando a gente falar de origem, de onde alguma coisa veio, alguma pessoa veio, nós estamos falando de adjetivos pátrios. Quer dizer, está informando a origem daquilo ou de alguém. Por exemplo, olha só. Quem veio do Japão é o quê? Japonês. Mas isso é o homem, japonês. Mas se for uma mulher, como é que a gente vai escrever? Olha só, japonês se escreve termina com S. E japonesa, olha só, termina com E-S-A, com ESA, com S. Por quê? Justamente porque diz a origem daquela pessoa. Quando se fala de origem, né, adjetivo pátrio, nós escrevemos ESA com S. Então, japonês, japonesa. Chinês, qual seria o feminino de chinês? Chinesa, mas com ESA com S ou ESA com Z? Bom, se é um adjetivo pátrio, logo vai ser chinesa com S, tá bom? Então lembrando, quando falar de origem, de onde veio, a gente escreve com S, ESA com S, tá bom? E aí nós temos agora, quando é que a gente escreve ESA com Z? Olha só o que diz o livro. Usamos o sufixo ESA para formar substantivos que derivam de adjetivos. E a gente já sabe o que é adjetivo, né? Adjetivo é aquilo que dá características a alguma coisa, a alguma pessoa. Por exemplo, leve é um adjetivo, está dando característica de alguma coisa que não é pesada. Então, quando a gente une com o sufixo esa, ele fica um substantivo abstrato, leveza. Então, esse substantivo abstrato, né, a gente escreve com Z, tá bom? Outra coisa aqui, outro adjetivo aqui nós temos, ó, nobre. É a qualidade de alguém que nasceu numa família importante, tá? Então, se é qualidade, é adjetivo, tá bom? E aí, qual seria o feminino desse nobre? Seria o quê? Nobreza, tá bom? E desse nobreza seria como? Com ESA, com Z. Entendido? Tá bom? Então, basicamente é isso. Revisando, adjetivos pátrios, que são aqueles que dizem a origem de alguém ou de alguma coisa, a gente escreve com S. Então, japonesa, né?
chinesa, holandesa, portuguesa, tudo com S. E quando se fala de substantivos que derivam de adjetivos, né, nós usamos o ESA com Z. Leve, leveza, nobre, nobreza, pobre, pobreza, com Z, tá bom? Há exceções? Há pelo menos duas que eu lembro. Por exemplo, surpresa. Surpresa não é um adjetivo pátrio, mas se escreve com S, tá bom? Outro, despesa. Também não é um adjetivo pátrio, mas também se escreve com S. Então, pelo menos essas duas exceções nós temos na língua portuguesa. E aí nós temos a atividade. Olha só como é fácil de vocês fazerem. Vamos aqui para a página 89 do nosso livro. Olha só a primeira questão. Substitua os códigos por sílabas. Forme substantivos, em seguida escreva o adjetivo correspondente, tá bom? Então olha só, aqui nós temos o código, temos aqui a coluna A, B, C, desculpa, as linhas A, B, C e D e as colunas 1, 2, 3, 4. E aqui nós temos os códigos. A1 é nó, então você vai escrever aqui nó. C4 é bre, então nobre. E o D1 vai ser o ZA, então vai ficar nobreza. E qual seria o adjetivo dele? Você vai escrever bem aqui embaixo, ó, nobre. Segunda questão, escreva o feminino de cada palavra. Em seguida, relacione cada uma ao lugar de origem. Também é muito simples. Letra A, inglês. Qual é o feminino de inglês? Hein? Você vai escrever aqui, né? E termina com o quê? Esse ESA é com S ou com Z? Vai lá na página do livro, tem explicando tudinho aqui na página 89. E aí você consegue responder aqui, tá bom? E aqui nós temos a relação. Você vai escrever aqui o feminino, eu vou colocar aqui a letra correta, né? Se é inglês, letra A, ele veio da onde? Da Polônia, da Holanda, da Inglaterra, do Japão, você vai marcar também, tá bom? Muito simples. E aí nós temos agora na página 91, terceira questão, forme substantivos a partir dos adjetivos utilizando es, né? EZ ou ESA, que é ZA. Então, rico. Rico você vai usar EZ ou ESA? Vamos lá? Riqueza, não é isso? Riqueza. Você vai escrever aqui riqueza. E assim sucessivamente, tá bom? Quarta questão. Procure no diagrama os substantivos que correspondem aos adjetivos do quadro. Também é muito fácil. A gente vai só fazer um caça-palavras aqui das palavras que já estão aqui no quadro. Pobre, você vai procurar, já até olhei aqui, mas não vou dizer para vocês, tá? Quinta questão, forme substantivos derivados de adjetivos usando ESA. Então nós temos aqui, ó, adjetivos limpo, a qualidade de alguém que não se suja, né? Se mantém puro, limpo. Então, qual vai ser o substantivo abstrato aqui? Juntando com ESA, limpo com ESA fica o quê? Hein? Limpe. Exatamente, você já sabe, tá? E por último, nós temos aqui sexta e sétima questão. Na sexta, escreva o feminino dos adjetivos pátrios. Também muito fácil, tá? Não vou nem dar dica. Sétima questão, complete as palavras com sufixos ESA com Z e ESA com S, tá? Milanesa é com S ou com Z? Tristeza é com S ou com Z? Tá bom? Vamos lá. Oitava questão. Complete os quadros distribuindo as palavras nos lugares adequados. Olha só. Magreza, áspero, magro, aspereza, pobre, baixo, pobreza, dureza, baixeza, duro. E aí você vai colocar aqui desse lado os adjetivos
E aqui desse outro lado, os substantivos derivados desses adjetivos, né? Ou substantivos abstratos, tá bom? Você vai escrever aqui. Tudo bem? Escritos com Z, certo?